O final de Death Note foi algo realmente enigmático. E quando eu falo enigmático, eu falo de uma forma meio... O que é que fizeram com essa obra misericórdia? Sim, não é incomum que você conheça alguém que está assistindo Death Note ou que já assistiu Death Note, que se deparou com o final e não acabou gostando tanto, né? Não olhou com olhos tão brilhantes como a gente tinha no início de Death Note, que parecia ser um anime magnífico, bem diferente da curva. Bom, a gente sabe que o final está totalmente relacionado à morte do L. O anime decaiu totalmente pós-morte do L, e principalmente pela morte do Kira, e eu acho que não foi nem pela morte do Kira, e sim da forma como ela ocorreu, o fato dele ter sido destruído por personagens muito mal criados, que pareciam mais ser um simples Ctrl+C e Ctrl+V do L. Então vamos aqui nos ater um pouco mais ao assunto do vídeo, que foram alguns pequenos e grandes erros do Light, que o fizeram cair e perder a guerra contra Melo e Nier. Bom, acho que o primeiro maior erro, na verdade, do Light, acho que não é segredo pra ninguém, foi quando ele matou o Lindy L. Taylor, ao vivaço, né? Que foi um prisioneiro que o L colocou lá para o Light morder a isca, ele mordeu, já que estava sendo televisionado apenas para a região onde o Light morava. Então, nesse momento, o L consegue não só descobrir que ele mora naquela região, e também que de fato é um assassino, já que ficava bem difícil para a Força Tarefa e qualquer outra força policial tentar descobrir o que era que estava acontecendo, já que as pessoas morriam do nada, do além, e a primeira coisa que você cogita com certeza não é um caderno da morte, e sim um assassino, uma facção, uma organização muito periculosa que de alguma forma consegue agir pelas sombras. Mas aí ele conseguiu a primeira informação aí concreta que de fato era um assassino e que ele estava naquela região específica. Então acho que esse foi o maior erro do Light, e isso se deve totalmente ao ego dele. Quando ele pegou o caderno, de início ele ficou descrente. Quando ele testou a primeira vez, testou a segunda, que ele viu que funcionou, o poder subiu a cabeça dele muito fácil. O cara sentiu uns 20 minutinhos de remorso e do nada ele já sentiu que ele deveria ser o deus e que só ele poderia fazer essa missão. Então, nesse momento, eu acho que ele falhou gravemente, ele pensou que ele estava muito além de tudo e que por ele ter um poder especial, no caso, uma habilidade que seria não humana, não existiriam humanos capazes de conseguir prever o que ele poderia fazer. Então, ele vacilou aí pra caramba, o L ficou 50% na frente do Light nesse momento. Acho que foi o primeiro tiro que ele deu no pé, mas isso não era o suficiente para dizer exatamente que o Light estava na desvantagem. Ele ainda tinha uma arma mortal e ele é um puta nerd inteligente pra caramba, o cara é um gênio. Então não dá pra dizer exatamente que o Light perdeu por essa primeira ação, mas sim, com certeza essa primeira ação ajudou bastante o L. A segunda e uma das maiores burradas que eu achei do Light, que na verdade também envolve um pouco do ego dele, eu acho que quase todos os erros dele, tirando alguns que foi roteiro, mas a maioria envolvem o ego dele, que foi começar a passar informações reais pro L que, ao ver dele na situação atual, não teriam problemas de serem passadas, que não sentiria tanto impacto jogar essa informação na rodinha. Porém, as informações foram assertivas demais, com um outro tópico que eu vou trazer aqui, que vai complementar esse primeiro erro dele. E o erro que eu tô falando foi as mensagens que ele mandou para tirar onda mesmo com a cara do L, dizendo: L, você sabia? Shinigamis comem maçãs. Então, cara, primeiramente ele envolveu o Shinigami na parada. Tudo bem que de primeira o L pensou, tá me sacaneando, Kira, vai se ferrar, ok. Mas a gente sabe que o L, ele armazena tudo que é informação e ele fica guardadinho no banco de dados dele. Quando ele precisa recobrar essa informação, ele vai puxar essa informação e ele vai juntar os pauzinhos, vai juntar os pontinhos e vai chegar em uma conclusão. Então quando ele fala de Shinigamis e maçã, tudo bem que a parte da maçã é bem específica do Ryukou, mas ok, a questão dos Shinigamis eu acho que foi um puta vacilo. O terceiro erro que eu acho que o Light, nossa, esse foi muito ingênuo da parte dele. Tem vários erros da parte dele que foram ingênuos, mas esse em especial eu achei que foi muito ingênuo. Que é quando ele mandou a Misa, quando ele entrou em contato com a Misa de fato, a Misa já tinha entrado em contato com a Força Tarefa, já tinha feito as gravações públicas, tudo mais, já tinha mencionado a droga dos Shinigamis, vamos mostrar os nossos Shinigamis, ou seja, aí ficou a pulguinha na orelha do L, e foi um dos erros do Light. Ele não poderia contar com o azar.
E ele contou com o azar que apareceu uma outra pessoa com Death Note e ainda uma pessoa desmiolada que fala abertamente sobre Shinigamis. Então nesse momento que a Misa falou sobre Shinigamis, então o L totalmente já associou aquela primeira mensagem. Então a investigação a partir daí começou a ficar mais bizarra, porque o L realmente começou a cogitar o sobrenatural e as coisas que ele não conseguia explicar. Bom, e também teve um maior erro, né, que eu acho nessa questão toda, foi que ele mandou a Misa responder nessa gravação, e ela respondeu de uma forma super suspeita, tipo, eu não quero mais procurar o Kira, agora todo mundo que quiser colaborar, colabora comigo, eu sou parceira da polícia e tudo mais. Ficou muito óbvio, até eu que estava aqui em casa, eu pensei, pô, não precisa ser o L para chegar à conclusão que o Kira 1 e o Kira 2 entraram em contato, né, ficou muito na cara. O quarto erro do Light, lembrando galera que eu não tô colocando em ordem aqui, foi mostrar o seu rosto pro Ray Pember. Aí vocês perguntam, ele não mostrou o rosto pro Ray Pember, ele mostrou pra Naomi. Ok, mas vocês se esquecem que no momento em que o Ray Pember foi assassinado, aquela clássica cena do Sayonara, Ray Pember, ele olha pro Light, que estava olhando diretamente para ele. O Light tem essa questão de ser superior, ele queria ver o Ray Pember morrendo, ele não precisava daquilo, mas ele queria que o Ray Pember visse que era ele para mostrar que ele estava acima do Ray Pember. Então, o que é que aconteceu? O que é que isso impactou? Qual o problema já que o Ray Pember ia morrer? É que o Ray Pember fez esforço para olhar pro vagão, e olhando pro vagão, o L percebeu que o Ray Pember fez esse esforço. Então isso automaticamente acusou que possivelmente Kira estava no vagão. Ele poderia ter simplesmente entrado, virado de costas e pronto, morreu, mas não, ele ficou olhando fixamente e isso gerou mais uma suspeita que pro L já era uma grande faca e um grande queijo. O quinto erro, e nossa, esse erro eu conto como possivelmente um dos erros que pode envolver um pouco de roteiro ainda, porque qualquer coisa após a morte do L, eu considero que pode envolver erro de roteiro e não só o Light ficando burro, porque o roteiro literalmente transformou o Light em uma ameba, que foi quando ele estava fingindo interrogar a Takada, no caso que ele estava saindo com ela e tudo mais, mas ela já sabia que ele era o Kira, ela já sabia que ele tinha os planos dele, e eles já estavam só ali fingindo, né, escrevendo no bloco de notas, porém o que ele não fazia ideia é que o Aizawa, ele já estava ligado nisso, e ele deixou o bloco de notas marcado. Então foi muito simples, ele juntou 1 mais 1, 2, quando o Kira saiu da sala com a Takada, ele viu o bloco de notas e viu que estava alterado. Então, claro que ele informou ao Nier, que já tinha todas as informações do L, e aí só juntou 2 mais 2 e 4, né? Então, tipo assim, eu achei muita incoerência, tipo, cara, o cara é um gênio. Ele fez aquele mecanismo todo exagerado pra gaveta explodir caso alguém tente mexer no Death Note, e o cara não suspeitou que alguém poderia estar suspeitando dele, mesmo o Nier sendo desconfiadíssimo a todo momento, demonstrando desconfiança a todo segundo, o cara simplesmente entrou e achou que ele não poderia fazer o óbvio, que é escrever no bloco de notas e ninguém ia se importar com isso. Então eu acho que essa foi uma das maiores burrices, eu fiquei muito puto na época, não tem condições. O sexto erro do Light não foi um erro tão gritante, porque eu entendo que ele ficou ansioso, mas sendo uma pessoa estratégica ele deveria ter esperado um pouco mais. Que foi quando o L foi de encontro ao Light na faculdade, e aí eles encontram a Misa, todo aquele fuzuê, e aí o L já tá cismadíssimo com esse relacionamento da Misa com o Light, então ele fica lá sondando os dois, e claramente ele não teria ido pra dar viagem perdida, né? O L não faz um nosso em ponto, nem sei se o ditado é esse, mas vocês entenderam. Então, tipo, o Kira deveria imaginar, o Light deveria imaginar que o L estava indo lá com alguma pretensão, e ele conseguiria essa pretensão. Então, quando ele viu a Misa, ele se desesperou, pegou o telefone e olha, a Misa mete a canetada nesse vagabundo aí, agora vamos matar esse presunto. O cara simplesmente perdeu a cabeça. E aí, claro que quem atendeu foi o L, e tirou uma onda com a cara dele. E logo depois disso, a Misa foi presa com provas de seu segundo Kira por causa das digitais. Então realmente o Light ficou em maus lençóis nesse momento. Nesse ponto já estava se encaminhando bastante para os erros dele serem significativos para sua derrota final. Outro erro que eu considero bastante cabuloso é que, por exemplo,
O Light ele fez todo aquele plano mirabolante para que ele perdesse as memórias do Death Note e renunciasse à posse, e depois aos poucos ele fosse pegando peça por peça, tocando no Death Note e recuperando as memórias aos poucos. Sim, foi um plano genial, sim. Eu acho que como ele estava meio que encurralado ali, não tinha muito o que ele fazer, tinha que ser uma parada meio suicida mesmo assim, tudo ou nada. E aí beleza, tudo bem que foi um plano muito bom e tal, mas eu não gosto do desleixo que esse plano tem. Por exemplo, o caderno do Higuchi, ele ficou exposto. Então, se todo mundo não, né? Se o L já suspeitava de Shinigamis, agora que ele viu um, ficou tudo muito mais claro. Se o L tivesse mais tempo, se ele não tivesse sido morto pela Ren, ele com certeza teria desvendado tudo aquilo em um piscar de olhos. Então, achei um grande vacilo deixar esse caderno assim de mão beijada. E o maior erro de Light Yagami, o maior de todos, eu tenho certeza que vocês estavam esperando aqui para ver qual seria esse maior erro. Para mim, na minha humilde opinião, foi ele ter feito qualquer tipo de parceria com o Mikami. Porque ele simplesmente tratou o Mikami como se o Mikami fosse o Kira e ele estivesse de férias. Ele deixou todo o trabalho para o Mikami, ele confiou plenamente no Mikami, o Mikami foi trollado porque trocaram o caderno. Eu tenho certeza que se fosse o Light que tivesse composto do caderno, ele não seria trollado daquela maneira. Então ele simplesmente entregou tudo na mão do Mikami de mão beijada, e o Mikami ainda saiu feito um retardado gritando Deus no final. Tudo bem que o Light também já tava eu venci o tempo todo, então tipo, mais um erro aí, contou a vantagem antes do tempo. Foi uma arrogância, né? Como sempre, como eu falei pra vocês, a arrogância e o ego dele acabaram tornando as suas posições um pouco complicadas na maioria das vezes. Então, eu acho que a parceria dele com o Mikami foi o que destruiu tudo. Foi tipo, olha, se já tava complicado pra você, agora não dá mais pra defender. Então, é isso, né? A gente tem por aqui que esses foram os maiores erros do Light. Ele pode ser que tenha outros erros que eu deixei passar. Se alguém lembra de algum outro erro que o Light cometeu no decorrer do processo, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários. Caso esse vídeo tenha uma boa repercussão, eu farei o vídeo sobre os erros do L, farei vídeos comparativos sobre as narrativas de cada um, para a gente analisar melhor como foi esse confronto e em quais momentos eles poderiam ter tomado rumos diferentes. Bom, eu não gosto muito de definir que tudo isso aí foi erro do Light, porque alguns eu considero como erro de roteiro. Depois da morte do L, tipo, eles colocaram aqueles personagens horrorosos como o Nier e o Melo, e aí acabou estragando tudo. O Melo nem culpo tanto, o Melo ainda é um personagem bem construído, mas o Nier é literalmente uma cópia do L escancarado. Então, algumas coisas eu considero mais como erro de roteiro mesmo, mas no geral tá tudo envolvido. Então é isso, galera. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e valeu!